agora nós vamos falar sobre os showmans. Você já ouviu falar deste termo? Complicado e usado aí para designar pessoas que se dedicam a trabalhar com shows. Quando a gente pensa nisso, logo vem à nossa mente eventos musicais ou peças teatrais. Mas nos últimos tempos, intelectuais têm se dedicado a popularizar temas como filosofia e, por exemplo, aí se colocam também de forma mais simples esses assuntos, essas conversas, que às vezes para a gente é tão complicado e a gente acaba compreendendo melhor. Eu vou conversar agora com uma pessoa que é especialista nesse assunto, que é o Pedro Cortella. Pelo nome, todo mundo já imagina, né? É o filho do Mário Sérgio Cortella. Pedro, bom dia, obrigada por conversar com a gente. Bom dia, Daiane. O prazer é todo meu. Falar de um tema que eu gosto bastante, que é trazer pessoas com autoridade real, né? Pessoas que adquiriram conhecimento ao longo da vida para o mundo digital, para as redes sociais. Muito obrigado pelo convite. Ô Pedro, e como que você decidiu assim migrar para as redes sociais? Porque você atuava como jornalista e resolveu migrar para as redes sociais. Isso, eu era repórter, né, do Sport TV, da TV Globo, até 2017. Né? Eu fiz jornalismo, né? Sempre trabalhei com jornalismo aqui em São Paulo. E ao longo da última década, assim, mais por volta de 2015, 2016, eu percebi uma diferença mesmo na atenção das pessoas, né? No retorno sobre tudo aquilo que eu fazia na televisão. Eu tinha mais resposta das pessoas que eu queria que assistissem as minhas reportagens, o conteúdo que eu produzia, quando eu pegava o link da reportagem e compartilhava na época no meu Facebook, né, 2015, 2016. As pessoas não estavam mais assistindo o que eu produzia quando passava no jornal, assim, quando passava na televisão. Eu tinha uma alegria muito maior do retorno que eu tinha ali nas redes sociais. Então, eu comecei a estudar marketing digital mais ou menos nessa época e acabei me interessando muito mais por esse mundo da democratização da mídia, né? O mundo dos influenciadores, de quem tem canais, né? Produção no mundo digital, seja no YouTube, seja no TikTok, no que seja, em todas as redes. Aí, porque é uma área em franca expansão e eu entendi que a atenção das pessoas estava mais voltada para isso, né? Hoje, TVs como a Pai Eterno já tem uma presença digital maior, né? Houve essa migração, né, durante esses anos. E a minha empresa foi uma das pioneiras a olhar isso pensando nos perfis de intelectuais, né? Pensando na construção de autoridades digital de pensadores. E, claro, eu tinha em casa, né, uma ótima cobaia para tentar construir um conteúdo digital relevante. O meu pai ele já era bastante conhecido, né, nas palestras, no mercado corporativo, tinha muitos livros, né, vendidos, porém ele não tinha perfil nas redes sociais próprio, né, não era do dia a dia dele fazer isso, ele nunca gostou muito de rede social, né? Ele tinha uma atuação que ele entendia que era mais relevante na rádio, ou então mesmo no dia a dia, dando entrevistas por aí. Mas o mundo digital acabou mudando e impulsionando bastante a carreira dele, né? E eu tive um processo de convencimento com ele, né? De romper preconceitos, de entender que é possível construir. Você pode estar nas redes sociais sem fazer dancinha, né? Sem entrar em qualquer polêmica barata, sem comentar necessariamente sobre o que todo mundo está falando, né? Então, esse é o caminho que a gente foi desenvolvendo aí ao longo dos últimos anos para atingir tantas pessoas e sim dar um belo impulso, não só na carreira dele, mas também no mercado digital e na educação que existe, né? Na qualidade do conteúdo que existe disponível hoje nas redes. Ô Pedro, você mencionou uma coisa muito importante. O povo, quando fala sobre influencer, pensa o quê? Pensa que é só dancinha, que é só desfilar com roupa bonita. E aí, com a pandemia da Covid-19, a gente viu que as pessoas precisaram, né, entrar para a internet, precisaram tirar esse bloqueio que tinha da internet, porque as pessoas eram bloqueadas, eram fechadas e tinham um preconceito com a internet. E aí veio gente muito importante, veio professor, veio gente para ensinar coisa muito importante, né, Pedro?
Exato, e no Brasil, Daiane, a gente tem um fenômeno que não acontece em outros lugares, que é. Eu viajo bastante, eu vejo por aí, é difícil a gente encontrar pessoas que tenham o alcance do Mário Sérgio Cortella, do Leandro Carnal, do professor Clóvis de Barros, ou até mesmo do Pondé, pensadores assim que vieram da academia. Em outros países não tem esse alcance, né? No Brasil existe um fenômeno que eu costumo chamar de filosofia pop, que é justamente a possibilidade da gente ter essas pessoas com o alcance de popstar mesmo, né? Imagina, meu pai tem quase 9 milhões de seguidores só no Instagram, né? Que é uma coisa que a gente vê, quem que tem 9 milhões de seguidores? Um apresentador de televisão ou um cantor sertanejo, né? É um número que impressiona demais, porque realmente eles não estão fazendo isso. Então, o nosso país, a nossa cultura, ela precisa do bom conteúdo, ela precisa que as pessoas que antes estavam reclusas ali viessem para o mundo digital. E, claro, a pandemia foi uma grande aceleração nisso, né? Até mesmo que essa participação que eu estou tendo na TV mudou muito o jornalismo, né? Essa participação aqui com você, há alguns anos seria muito mais complicado, né? A pessoa está com uma câmera boa, com um bom enquadramento, com uma disponibilidade e uma facilidade de falar olhando para a lente da câmera. Hoje em dia isso é comum, né? A pandemia nos trouxe isso. Todo mundo sabe entrar numa reunião, num call, né? Que a gente fala em português hoje em dia, né? Numa videoconferência como essa e participar. Isso deu uma integração muito forte para a gente e assim. Claro, a pandemia foi uma coisa horrível, mas essa aceleração acabou sendo bastante benéfica para todo mundo que viu no digital também uma possibilidade de... Eu sempre digo que o mundo digital, Daiane, para quem tem autoridade real, para quem construiu, né, conhecimento ao longo da vida, enfim, conseguiu um retorno mesmo na sua carreira, conseguiu atingir uma certa... conseguiu acumular, né, um estofo de conhecimento ao longo da vida. Quando vem para o digital, a pessoa tem retorno financeiro, né, reconhecimento profissional e realização pessoal. Essas três coisas, para quem começa o trabalho dentro das redes sociais, com ética, com credibilidade, não necessariamente fazendo dancinha, não necessariamente querendo ser um influenciador, por exemplo. O meu pai, o Cortella, e esses outros que eu citei, eles não são influenciadores comuns. É mais difícil. Você não vai ver o Cortella fazendo uma sessão de recebidos, né? Ou então abrindo o seu espaço, o seu conteúdo lá na rede social para uma marca específica de refrigerante, ou um banco, ou uma universidade, o que seja. Não. A gente trabalha lá o que são os livros, né, os cursos, a gente trabalha o conhecimento que é diretamente ligado a ele. Então, não é um influenciador comum também, né? O trabalho de influenciador, ele existe hoje, ele é reconhecido, mas são pessoas que acabam vendendo espaços publicitários dentro do conteúdo que ela produz sobre o dia a dia da vida dela. Essas pessoas que eu trabalho acabam tendo uma visão diferente, né? E eu gosto muito disso. É um trabalho bem diferente mesmo, Pedro. E aí a gente percebe que esse trabalho que você realiza também é uma questão de incluir as pessoas, né? Porque tem gente que tem dificuldade com certos assuntos. E a forma que é falado na internet inclui, né? Inclui bastante, traz essa aproximação das pessoas que não, às vezes não teria acesso, e a internet ajuda nisso. Claro, o conhecimento que você não divide, Daiane, ele morre com você, né? O conhecimento só é bom se ele for repartido, se ele for compartilhado com os outros. Não adianta nada eu ficar guardando para mim aquilo que eu sei, sabe? Isso é um pensamento antigo, isso é um pensamento retrógrado, né? O conhecimento ele só é bom, o conhecimento ele não deve ficar entre quatro paredes numa universidade que é super restrita, com uma mensalidade super cara. Não, o conhecimento tem que vir ao acesso de todos, né? E a gente tem que trazer o bom conhecimento para as redes, porque o lado negativo é que quando a gente está no mundo digital, nas redes sociais, a possibilidade de comunicação ela ficou muito acessível para todas as pessoas, todo tipo de gente e todo tipo de conhecimento, seja ele enviesado, seja ele maldoso, seja ele com um objetivo que é escuso, assim. Então, a gente também tem o problema das fake news, a gente também tem o problema das teorias que saem
da cabeça de alguém fornado num quarto lá, não sei lá onde, que pensa uma coisa e que vai achar um maluco aqui também fornado no quarto outra coisa. E a gente vai criando essas bolhas dentro das redes sociais, né? E eu defendo que essas bolhas, esse problema é criado porque existe um vácuo deixado justamente pelas pessoas que têm esse preconceito com o mundo digital, que entendem que o conhecimento deve ficar restrito a uma elite intelectual que tem acesso à universidade, que tem acesso às rodas mais altas do conhecimento, se é que isso existe, assim, sabe? Eu sou totalmente contra essa ideia. Eu acredito que a gente só melhora o mundo digital, e só melhora também a questão das fake news, a questão das bolhas, das teorias conspiratórias, trazendo essas pessoas para o mundo digital, para que elas possam ter aí a possibilidade de ocupar o espaço de quem está desinformando ao invés de informando, né?